Caso Rose Pisen, a menina que ninguém queria. Rose Pisen nasceu na França, cidade natal de sua mãe, Marie Charlotte Renaud, casada com um israelita chamado Benjamin Pisen. Marie Charlotte conheceu Benjamin quando tinha 12 anos, no norte da França. Se casou com ele aos 18 anos e logo depois teve uma filha. Logo após o nascimento de Rose, a família viajou para Israel para realizar o desejo de Benjamin, conhecer o seu pai biológico, Ronnie Ron. Foi aí que a história tomou um rumo totalmente perturbado. Neste período, Marie acabou se interessando por Ronnie, seu sogro, e o interesse foi recíproco, causando entre os dois uma relação obviamente inaceitável por Benjamin. Sua esposa havia lhe trocado por seu pai. Inconformado com a situação, Benjamin retornou para a França, levando com ele a pequena Rose. E Mary continuou a morar com Ronnie. Em 2007, Rose, então, com 3 anos, foi hospitalizada, alegadamente por abusos e negligência do pai. Um tempo depois, no mesmo ano, com as grandes dificuldades de criar a menina, Benjamin entregou a guarda periodicamente a instituições sociais. Marie e Ronnie, que após o divórcio da mulher, que já havia sido casado e era pai de outro filho, requereram a guarda da menina. Após uma batalha jurídica, em menos de um ano tiveram a autorização da França para levar Rose para Israel, e ela passaria a morar com a mãe, seu avô padrasto e seu tio irmão. Rose, devido à história de abuso, demonstrou grandes problemas comportamentais, além de não conseguir se comunicar em francês e nem em hebreu, demonstrava dificuldades com habilidades motoras básicas, visivelmente resultado de maus tratos e de negligência do próprio pai. Porém, agora, morando com a mãe, o seu sofrimento não foi diferente, e seguiram-se novas negligências. Depoimentos de vizinhos da família afirmaram que a menina sofria maus tratos desde que chegou a Israel, que era uma menina triste e frequentemente vista chorando nas escadarias do edifício onde morava. Confrontados com a dificuldade da menina, o casal decidiu entregá-la à mãe de Ronnie, Vivian Yaakov, que cuidou dela vários meses antes de insistir em uma outra solução. Atendendo às necessidades especiais de Rose, aparentemente Vivian era a única que realmente se importava com a menina e com os seus cuidados. Mas em maio de 2008, Ronnie e Vivian tiveram uma discussão séria, e Ronnie arrumou as coisas de Rose e levou a criança para sua casa. Foi a última vez que Vivian viu a pequena menina. Vivian, sabendo que seu filho e sua nora não cuidariam da menina como deveriam, Vivian sempre tentava manter contato com a neta. E 3 meses depois, após inúmeros telefonemas para o filho e Marie, sem conseguir falar com a pequena Rose, Vivian decidiu recorrer às autoridades para reportar o desaparecimento da menina. A polícia, sabendo de toda a história confusa, abriu uma investigação sob sigilo e notou que a menina não era mais vista com a mãe e o padrasto. Ou algo teria acontecido, ou eles haviam entregado a menina para alguém,
como haviam relatos de maus tratos denunciados pela bisavó e por vizinhos, a mãe e o padrasto-avô eram os principais suspeitos e foram levados para um interrogatório. Inicialmente, Ronnie chegou a contar algumas histórias, as quais a polícia não acreditou, inclusive informando a venda da menina. Depois de muitas horas confrontado, ele finalmente contou o que havia acontecido. Disse que um dia ele saiu com o filho e a Rose para tomar sorvete. As crianças estavam felizes e, na volta para casa, passando por uma rua à beira de um rio, a menina começou a não se comportar no carro. Segundo Ronnie, ela estava pulando no banco e gritando propositalmente, como se quisesse irritá-lo. Marie disse então para ele dar um jeito na menina, e ele, sem se virar para trás, deu um tapa na cabeça de Rose, e imediatamente ela se calou. Ele, ainda estressado, estranhou a menina por nem sequer chorar. Olhou para trás e parecia que ela estava dormindo. A chamou e a menina não respondeu. Ronnie então parou o carro e notou que a menina parecia desmaiada. A chacoalhou e notou que a menina havia então morrido. Ainda segundo Ronnie, ele, sem saber o que fazer e chorando, percebeu que havia matado a menina. Foi para casa, deixou o outro filho e a esposa e pegou o carro ainda com o corpo e pensou em várias formas de suicídio, mas não teve coragem de tirar a sua própria vida. Sendo assim, colocou o corpo da pequena Rose em uma mala que estava no porta-malas do carro e jogou no rio. A polícia procurou a mala por dias e dias, por 3 meses, até que finalmente a encontraram. As águas eram turvas, o que dificultou as buscas. O caso foi tão chocante que o maior jornal israelense chegou a publicar um caderno de 15 páginas sobre o caso. A mãe e o padrasto foram condenados à prisão perpétua. Rose viveu apenas por 4 anos, conforme dito pela imprensa, todos eles um verdadeiro inferno. Então a imprensa local chamou Rose de a menina que ninguém queria. Abraços infernais e até a próxima!